Olá, então eu hoje venho fazer o desfecho, a conclusão da Maratona Literária do Outono e Inverno. Foi a primeira maratona de todas que eu terminei. Li imenso, não estou mesmo a ver, e sinceramente foi mesmo brutal. Adorei. Vamos lá começar então. Eu no início da maratona fiz um vídeo a dizer mais ou menos a TBR, que é o que eu ia ler, mas claro que foi assim um bocadinho grande ao lado, né? Que é normal, uma pessoa nunca se fica mesmo pela TBR porque aparecem sempre outras coisas que uma pessoa quer ler. Ou então não está naquela onda de ler aquele livro e quer escolher outro e assim, mas pronto. Avançando para os desafios gerais, que eram 10, o primeiro era ler um livro que te faça por algum motivo lembrar a escola. E eu li The Feeling Boyfriend, da Casey West. O livro tem então 346 páginas. A segunda categoria é ler um livro cuja capa tenha tons escuros, e eu li na primeira volta O Inferno de Gabriel, de Sylvain Reynard, e o livro tem 512 páginas, e eu devo dizer que eu adorei o livro, adorei. Numa segunda volta, porque eu fiz, como já disse, as duas voltas, li então O Julgamento de Gabriel, que é o segundo volume de uma trilogia, e esse segundo livro tem 400 páginas. A categoria número 3 é ler um livro de contos, e eu li o livro Tales from the Shadowhunter Academy, que tem 672 páginas. Quarta categoria, pedir a alguém para escolher um livro para leres. E numa primeira volta eu li Archer's Voice, da Mia Sheridan, que tem 345 páginas, e eu devo dizer que foi um dos melhores, a sério, é lindo, está na categoria dos favoritos já, é muito bom o livro. Na segunda volta li uma novela de Jennifer L. Armentrout, Bittersweet Love, que faz parte de uma série, The Dark Elements, e o livro tem 101 páginas. Categoria 5. Ler um livro que tenha uma adaptação cinematográfica, e eu li Tudo e Nós, da Nicola Yoon, e infelizmente eu fiquei muito desiludida. O livro tem então 320 páginas. E esta categoria tinha um à parte, que era se possível ver o filme a seguir. Eu vi partes do filme, não o vi inteiro, por isso não vou contar. Categoria 6. Ler um livro que queiras acabar antes de 2017 terminar. Então, numa primeira volta, eu na altura estava a ler já o livro Ponto Sem Retorno, da autora portuguesa da Gabriela Simões, e então só faltava 93 páginas para terminar. Eu queria mesmo acabar esse livro e então pronto, numa primeira volta contei essas tais 93 páginas finais. Numa segunda volta eu li o livro da Jojo Moyes, o Mais Um, que tem 424 páginas. Categoria 7. Ler um livro que tenhas há mais de um ano na estante, ou ler o último livro que compraste. Neste caso eu falei com a Roberta, perguntei se podia ser o último e-book que eu tinha adquirido. E ela disse que sim, tudo bem. Então, numa primeira volta eu li O Erro, de Elle Kennedy, que tem 368 páginas, e na segunda volta li O Jogo, de Elle Kennedy, tem 296 páginas. Eles fazem parte de uma quadrilogia. Oitava categoria, ler uma graphic novel, banda desenhada ou mangá. Então, na primeira volta eu li Orange, o primeiro e o segundo volume. Cada volume tem 523 páginas, o que dá um total de 1046 páginas. Na segunda volta eu li então também mais uns quantos volumes de manga, do Dungeon Key Daisy. Li do volume 11 ao volume 16, o que deu um total de 1152 páginas. Categoria 9. Ler um livro escrito por alguém que admires ou sobre alguém que admires. Eu aqui li um livro da Rowling, claro. Eu li o livro Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists, que tem 71 páginas, e eu adorei, a sério, adorei imenso. A 10ª categoria é ler um livro de não-ficção, e aqui foi engraçado porque eu queria também ler o último livro que lançaram da Rowling, Uma Vida Muito Boa, só que não consegui arranjá-lo, e então, não sei como, lembrei-me que eu já tinha lido um livro de uma youtuber brasileira, da Kefra, e lembrei-me que ela tinha lançado o segundo livro que eu ainda não tinha lido. E li-o. Então o livro é o Tá Gravando e Agora, e tem 112 páginas. Passamos então agora para os 5 desafios relacionados com o Halloween.
E o primeiro desafio era ler um livro de horror ou terror. E eu sinceramente logo no início tinha dito que não ia fazer esta categoria, só que depois lembrei-me de uma graphic novel que Portugal também está a lançar agora, de momento, pela saída de emergência, e disseram-me que sim, poderia ser estes livros. Então, numa primeira volta, aliás, nas duas voltas, eu li então o primeiro volume de Monstrous, que tem 202 páginas, e o segundo volume de Monstrous, que tem 152 páginas. Depois, no policial, eu, como estava numa onda de cómics, encontrei um cómic do Sherlock Holmes, que eu adorei, simplesmente adorei. Então, numa primeira volta, eu li Sherlock Holmes A Study in Pink, que tem 208 páginas, e na segunda volta foi Sherlock Holmes The Blind Banker, que também tem 208 páginas. Depois, na terceira categoria, é ler um livro cujo tamanho te assuste, e aqui foi um bocadinho... foi um bocadinho difícil. Eu perguntei à Roberta mais uma vez se poderia incluir um mangá que eu tinha lido, enorme, que são 19 volumes, que é o Watashi ni XX Shinazai. Ela disse tudo bem, que poderia ser. Então eu li os tais 19 volumes, que deu um total de 3040 páginas. Quarta categoria, ler um livro cujo título esteja escrito a vermelho. E aqui eu li então o primeiro livro da tal quadrilogia que eu falei antes, da Elle Kennedy, que é O Acordo, que tem 444 páginas. E também li um livro da Margarida Rebelo Pinto, Antes que Seja Tarde, que tem 267 páginas. No quinto desafio era ler um livro cujo nome do autor seja difícil de pronunciar, e eu li Shatter Me, da qualquer coisa Mafi, que tem 338 páginas. Passando agora para os desafios de Natal. A primeira categoria é o Natal. É uma época bonita onde o conforto é procurado, especialmente devido ao frio que se sente lá fora. Lê um livro que achas que te possa trazer conforto. E é assim, eu quando estou ou a entrar numa slump ou me sinto mais em baixo, assim, eu vou sempre ou reler Harry Potter ou então ponho-me a ler romances de época. E foi o que eu fiz. Numa primeira volta, então, eu li Uma Noite para se Entregar, da Tessa Dare, que tem 320 páginas, e na segunda volta li Uma Semana para se Perder, também da Tessa Dare, com 320 páginas. Segunda categoria, ler um livro que te ofereceram no Natal ou que gostarias que te tivessem oferecido. E eu aqui li A Redenção de Gabriel, de Sylvain Reynard, a tal conclusão dos dois livros que eu falei nos desafios gerais, e tem 480 páginas. Categoria 3, ler um livro que te faça lembrar a família, e eu li The Goal, que é A Conquista, de Elle Kennedy, que tem 350 páginas e faz então parte da tal quadrilogia, que é O Acordo, O Erro, O Jogo e A Conquista. Depois, na quarta categoria, é ler um livro com a cor branca na capa, e eu aqui li Como se Casar com um Marquês, da Julia Quinn, que tem 320 páginas. A quinta e última categoria de Natal era ler um livro com menos de 100 páginas, e eu aqui li também novamente Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, da J.K. Rowling, que tem 71 páginas e, como eu já disse, eu adorei. Depois tínhamos 5 desafios extra no Instagram ou no Facebook. Eu não os fiz a todos. O primeiro era escrever a opinião de um dos livros que leste na maratona, e quase todos os livros que eu li, eu fiz a review. Depois, o desafio extra para o Halloween era sair vestido como uma personagem de um livro que já leram, e eu fui à Comic Con, fui vestida de Hinata de Naruto, que eu até tenho aqui o primeiro mangá, e eu adoro o anime, a sério, está muito fixe. O terceiro desafio era colocar o livro que ia não ler na árvore de Natal, como se fosse uma bola decorativa, e eu sei que tive imenso tempo, tive mais de um mês para tirar esta foto, ou qualquer coisa assim, mas no dia em que eu ia tirar a foto, a minha mãe desfez os enfeites todos, por isso já foste, Sara. Depois, o quarto desafio era falar da maratona e de um livro a alguém, e tirar uma foto com essa pessoa, e assim, eu falei que estava a fazer uma maratona a imensa gente. O problema é que eu falei pela internet, e quando eu estive com essas pessoas eu não me lembrei de dizer, olha, a maratona, vamos tirar uma foto e tal, por isso acabou por ser negativo, não cumpri
A quinta categoria era tirar uma foto de pijama ao hobby com um livro que estão a ler. E este eu cumpri e está finalizado. Oh my god! É assim, eu fiz as contas, não sei se as fiz bem, mas eu ultrapassei as 12.000 páginas, acho que foi 13.012 páginas. E foi isso, eu estou mesmo super contente de ter conseguido finalizar a maratona e ir à segunda volta. E pronto, é isso. Eu vou deixar as minhas redes sociais na descrição, se alguém quiser seguir ou assim. E é tudo. Tchau!